Fala galera, olha aqui ó, agora falando sobre aterramento residencial. O aterramento residencial, as hastes horizontais, as hastes verticais que a gente põe, melhor dizendo, elas têm função de aterramento suplementar, porque o aterramento da sua residência deve ser feito na fundação. Na fundação da sua casa, você vai fazer o rebar, você vai fazer o cabo de 50 milímetros que sai da sua fundação para ir para ser o seu aterramento. Esse é o aterramento ideal. Se a fundação não for suficiente, você faz aterramento suplementar ou quando for uma reforma, certo? Para baixar ainda mais a impedância do seu aterramento. Nesse caso aqui, uma casa já estava construída, então aqui, ó, o nosso aterramento são 3 hastes verticais de 2,40 m, tá? Essas hastes aqui, elas ainda não foram interligadas porque não tem um cabo, certo? A norma fala que deve ser um cabo de 50 milímetros de cobre nu, por várias questões, certo? Mas a gente vai estar usando aqui um cabo de 35, que também vai cumprir a mesma função e vai ter também uma grande vida útil, tá certo? Aí aqui, como eu disse, são 3 hastes verticais, 2,40 m, banhado em cobre, tá certo? Porque a haste em cobre mesmo, você não vai encontrar. Aqui a tampinha não vai querer sair, que ela trava, tá certo? Mas aqui, deixa eu tirar aqui em cima pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem brita também. A gente põe a brita e fica tudo certinho. Vou tirar a tampa para mostrar pra vocês. Essa aqui, ela tá mais afastada das outras porque o cabo ficou um pouco curto. Ela teve que vir mais pra cá. A distância mínima entre as hastes é o comprimento dela. Se ela tem 2,40 m, a distância mínima entre as hastes tem que ser 2,40 m. Pode ser mais, mas nunca pode ser menos. Por quê? Se for menos, a resistência mútua entre elas aumenta, o que aumenta a impedância total do aterramento. Você passa a ter um aterramento que poderia desempenhar melhor somente aumentando um pouco a distância. Entendeu? Você respeitando a distância, que é o comprimento dela, já vai funcionar bem. Aumentar, só se você quiser, mas só respeitando a distância do comprimento dela, já está o suficiente. Você não passa a ter nenhum problema, certo? Aqui quando a gente colocar o cabo aqui, quando eu colocar, eu vou filmar para vocês colocando esse cabo aqui no aterramento, tá certo? Vou mostrar para vocês agora o conector que vai ser usado aqui. Este vai ser o conector que será utilizado nas hastes. É chamado de conector GTDU. Se você tem interesse em saber a sigla, pesquisa aí no Google, você vai saber, que eu não lembro agora, certo? Esse aqui é o GTDU. Muita gente também conhece como caranguejo, certo? Vai ser o conector de aterramento que vai ser utilizado. Por que esse aqui? Porque ele fornece uma conexão entre cabo e haste melhor. Tem um outro, esse que está aparecendo na tela aí, ó, mas não funciona legal. A conexão dele não é muito boa, não é muito interessante, certo? Aí eu prefiro sempre usar o caranguejo ou o GTDU ou o caranguejo para os mais chegados, tá certo? É isso aí. Quando for colocar o cabo aqui, vou filmar para vocês. Um ponto importante a se falar é que todo aterramento ele deveria ser ensaiado com um terrômetro para reconhecer a impedância dele que ele está tendo e ver se ele está sendo eficiente ou não, se precisa de mais haste de aterramento ou não, tá certo? Mas nesse caso aqui a gente não tem, então quando você não tem como fazer a leitura, o ensaio, para saber a impedância do aterramento, você coloca ali 3 hastes, 4 hastes, você já vai ter um aterramento bom para a maioria dos tipos de solo. Lógico, isso depende do como está o solo, se ele é um solo úmido, se é um solo seco, o tipo de solo que você está trabalhando, certo? Depende muito, varia muito de solo para solo e das condições que ele está, a impedância do seu aterramento. Então, se você sabe que seu solo é um solo um pouco seco, coloque mais hastes. Se seu solo costuma ser um solo úmido, pode colocar menos. Aqui no nosso caso, é um solo que costuma estar sempre um pouco úmido, a gente colocou 3 hastes. Se fosse solo seco, a gente colocaria mais hastes aqui, tá certo? Os tipos de aterramento, os esquemas de aterramento que a gente tem, são 4 para residências. A gente tem o TT, o TNC, TNS, TNCS, certo? São esses 4 tipos de aterramento. Lógico, o TNC, quando chega no quadro, o QGBT, o primeiro quadro da residência, ele se torna o TNCS. TNC é terra e neutro junto, certo? É como se eles se conjugassem em um cabo só, certo? E quando você chega no quadro, a gente separa, faz um fio para aterramento, o outro para o neutro. Já o TNS é terra e neutro separado, só que em um único ponto eles se unem. Você usa um conector ou no quadro mesmo você pode unir os dois. O TT é terra e neutro distinto, não se conecta em ponto nenhum. É tanto que no TT
O IDR, ele é obrigatório em todos os circuitos, por várias questões. Isso pode até se tornar um vídeo pra gente, do porquê o IDR é obrigatório em todos os circuitos, quando o aterramento é TT, certo? A gente pode falar sobre isso, vocês vão entender o motivo dele ser obrigatório. E é uma questão até que simples de ser entendida, mas difícil de você se imaginar assim no dia a dia, tá certo? É isso aí. E valeu. Como vocês podem ver, tá o cabo de aterramento. Esse aqui a gente vai marcar ele depois com a fitinha verde, certo? Pode ver que tem a brita, ó, pra filtragem da água, para não ficar água acumulada aqui, certo? Tem uma britazinha. E aqui tá a haste de aterramento fincada. É uma haste de 2,40 m, como vocês podem ver na foto aí, ó, que eu tirei quando estava fincando todas as três, certo? Fincou as hastes, bonitinho, colocou a britazinha, usou o conector ideal, respeitou a distância entre elas, fez o TNS. O aterramento TNS, ele é o melhor, certo? Para muitas situações ele vai ser o mais indicado. Quando não for o TNS, vai ser o TNCS, certo? Porque, por exemplo, em prédios, a gente não tem, às vezes, como fazer um aterramento separado. A gente tem que fazer um TNC e depois, para levar um único cabo, certo? E lá em cima de separar, fazendo o TNCS, tá certo? É isso aí.